A natureza pode ser assustadora, e poucas coisas demonstram isso melhor do que quedas de rochas. Esses eventos naturais fazem com que rochas enormes, às vezes maiores que caminhões ou até mesmo prédios, rolem colina abaixo, esmagando tudo em seu caminho. Hoje veremos o quão poderosas essas coisas podem ser, testemunhando desabamentos de penhascos incrivelmente grandes, destruições de árvores, ataques de pedras e muito mais. De imagens que variam de inspiradoras a estranhamente satisfatórias. Pegue o seu capacete enquanto exploramos o mundo de enormes quedas de rochas capturadas por câmeras. No jogo Pedra, Papel, Tesoura do mundo natural, a água geralmente vence a pedra, pelo menos com o passar do tempo. E foi por isso que esse penhasco perdeu em um jogo de resistência contra o rio Rangitata na Nova Zelândia. É absolutamente alucinante testemunhar um pedaço de terra desabando desse jeito, mas desabamentos de penhascos são um perigo comum que devemos ter em mente quando estamos na natureza. Esses eventos malucos começam com rachaduras e fraturas, que acontecem por uma série de razões diferentes, que vão desde a erosão causada pelo vento ou mais comumente por grandes corpos d'água, a expansão e contração natural da rocha, juntamente com qualquer água e gelo presos nela, em ciclos diários e sazonais de mudanças de temperatura, terremotos, crescimento de raízes de plantas e muito mais. Principalmente em penhascos à beira d'água, os pontos mais baixos costumam sofrer erosão, fazendo com que a rocha acima se quebre gradualmente devido à gravidade. Então é apenas uma questão de tempo até que uma reação em cadeia de detritos caindo leve a um grande colapso como esse. Felizmente, todos na praia escaparam em segurança, mas é uma visão assustadora, né? Esse penhasco abatido que se ergue nas margens do Lake Superior não é diferente. 3 amigos que estavam curtindo no lago notaram rachaduras e estalos no penhasco, então fizeram o que qualquer pessoa razoável faria. Desligaram o motor e começaram a gravar. Oh my God. Oh guys, we're gonna get some. Whoa! Back it up, back it up, back it up, back it up, back. Back up! No, the other way. Jesus! Depois do caos e tendo sobrevivido à onda, os amigos finalmente puderam avaliar os danos no penhasco. Dan, can you back us up, please? Yeah! Ju, get out of there. Por maiores e mais notáveis que pareçam os colapsos de rochas como esse processo acontece continuamente, e é esse ciclo constante de erosão e colapso que ao longo de alguns milhões de anos de rochas maiores se desintegrando e caindo na água, se desgasta transformando-os em areia. Aqui podemos ver esse desmoronamento em ação. O que antes era um grande penhasco agora mal fica de pé, abrindo caminho para mais areia em Blacks Beach, na Califórnia. Mas as quedas de rochas não ocorrem apenas em áreas selvagens, exóticas e distantes. No estacionamento de um supermercado comum no Tennessee, Chrissy McCormick notou algumas pedras caindo. Então ela moveu o carro e começou a gravar. Ela não tinha ideia do que ia acontecer a seguir.
Como você pode ver, essas longas e frágeis tiras de rede contra a queda de rochas demonstraram que elas geralmente só conseguem conter pequenos detritos, e não são capazes de evitar totalmente a queda das rochas, porque quando esses pedaços pesados de terra começam a se mover em massa, boa sorte para detê-los. Mas então, se esse vídeo tá mexendo com você, por que você não desliza ali pros botões de curtir e inscrever-se para mostrar o seu apoio? Não é por nada não, só tô dando uma ideia. Voltando ao assunto, grandes quedas de rochas em estradas ou perto delas são assustadoramente comuns. Elas podem, irão e já causaram caos e perturbação incalculáveis, como essa cidade aqui testemunhou. O vilarejo de Brienz, na Suíça, escapou de ter o seu mundo abalado por 12 milhões de metros cúbicos de pura pedra. Os cerca de 100 moradores da cidade foram forçados a evacuar por medo de que a montanha inteira desabasse. Olha como a cidade é pequena comparada com esse negócio. Felizmente, a cidade escapou de ser arrasada, tendo apenas a sua única estrada de entrada e saída atingida, pelo menos por enquanto. Aposto que essa montanha tortuosa tá só esperando a hora certa. Saindo da Suíça e indo às Filipinas, a gente encontra mais montanhas tentando desativar estradas. Embora o próximo vídeo comece devagar, esse motorista sabe exatamente o que vai acontecer. Meu Deus do céu, a julgar por todas aquelas pedras na lateral da estrada, eu diria que essa não é a primeira vez que isso acontece nessa área. E aposto que não é a primeira vez que o motorista dá marcha ré para ficar em segurança. Da mesma forma, motoristas nessa estrada da Nova Zelândia sentiram um deslizamento de pedras se aproximando e observaram essa loucura da distância certa. Acho que não dá mais pra passar nessa estrada, e acho que seria melhor ela ficar bloqueada do que parecendo uma fase de Crash Bandicoot. Pera aí, vamos ver de novo. Cara, olha o tamanho dessa pedra. Sério, até fazer esse vídeo eu não tinha ideia de que morte por pedras gigantes era algo com que eu tinha que me preocupar ao dirigir. Imagina, você tá dirigindo pro trabalho e um pedaço enorme de pedra que nem esse aqui aparece no meio da estrada. E existem exemplos reais suficientes de pedras aparentemente caindo do céu, como esse aqui, onde felizmente ninguém se machucou. Ou como essa queda de rochas no Lake Tahoe, para lembrar você de sempre ficar vigilante ao dirigir em estradas montanhosas. Mas com enormes quedas de rochas como essa, sendo constantemente compartilhadas na internet, você pode estar se perguntando, se grandes quedas de rochas estão por toda parte, por que eu nunca vi uma? Ótima pergunta. Isso acontece porque áreas de alto risco geralmente têm equipes de explosão por perto, prontas para entrar em ação. Dá uma olhada. 1. Fire no! Sim, eu tava literalmente falando de explosões. Quedas de rochas não despejam simplesmente uma tonelada de pedras e pronto. Não, quedas de rochas geralmente levantam enormes nuvens de poeira em seu rastro. E o Parque Nacional de Zion conhece isso muito bem, como podemos ver nesse vídeo.
A grande quantidade de pequenas partículas liberadas pelos pedaços em desintegração e expelidas da areia ao redor quando o imenso peso colide com ela realmente demonstra a quantidade de energia cinética envolvida em quedas de rochas. Na verdade, uma única pedra de 2 toneladas pode atingir o chão com uma energia explosiva semelhante a de meio quilo de TNT, o que é uma loucura quando você considera quantas pedras caem nesse vídeo. Depois disso, tudo que resta é uma névoa de poeira. A usuária do TikTok Caroline Morel também estava explorando o Parque Zion quando passou por uma situação ainda mais extrema. Oh God! No kidding. Nah, I would. Ela e o seu amigo fizeram a coisa certa e se abaixaram cobrindo o rosto, já que o pó da pedra pode inflamar, irritar e até mesmo causar cicatrizes nos pulmões se inalado em quantidades significativas. E considerando que há tanta poeira nesse vídeo que até bloqueou o céu, eu certamente diria que essa é uma quantidade significativa. É por isso que é importante ter certeza de que você está longe o suficiente para conseguir olhar a queda das pedras sem precisar inalá-las também. E esse grupo de rapazes em Hunza, no Paquistão, fez exatamente isso. Yallah. Yallah, yallah. Dulu kawan yaar khonda nahi ala. Domani. Parece tranquilo de longe, né? Bem, certamente é menos relaxante quando você tá perto das montanhas, como esses trilheiros na Suíça vivenciaram. Imagina tentar sair do caminho dessa enorme roda de pedra girando. Embora isso tenha sido bem assustador, a gente pode ir além. Sempre pode piorar. Olha só. Chega a bater uma ansiedade, enquanto essa pedra gigante em Evolen, na Suíça, se quebrou no momento em que desabou. Infelizmente, para esse vinhedo no Tirol, na Itália, a pedra permaneceu intacta. Essa enorme pedra rolou montanha abaixo e atravessou um edifício de 300 anos, esmagando metade dele, parando à sua frente como uma espécie de meteoro caído. O rastro de destruição deixado pela enorme queda de rochas foi imenso.
Felizmente para os donos da casa, assim como para todos dentro do prédio, outra pedra parou a menos de um carro de distância de demoli-lo completamente. Imagina estar dentro do prédio e olhar pela janela naquele momento. Você ia pensar que era o fim com certeza. Acontece que essa área no Tirol, na Itália, tem muitos problemas com pedras gigantes destruindo a infraestrutura. Essa pedra veio correndo pelos vinhedos cercados por redes na região, antes de decidir que a estrada parecia um lugar confortável para descansar. Originalmente, ela caiu à noite, criando o que eu só posso imaginar ser uma das situações mais assustadoras de todos os tempos. Imagina dirigir à noite com tudo em silêncio, uma música relaxante no rádio e do nada uma pedra enorme atingiu seu carro na lateral. Só de pensar já me dá arrepios. Felizmente, para esse veículo, o motorista tem reflexos que fariam o Homem-Aranha ficar com inveja. Ele desviou bem na hora que a pedra caiu no seu caminho, mas infelizmente ficou preso na vala à beira da estrada. Ainda assim, é a melhor alternativa, né? Para evitar quedas de rochas, legiões de profissionais no mundo todo dedicam as suas vidas a proteger o público do flagelo das pedras caídas. Essas equipes usam uma grande variedade de técnicas, mas a arma principal no inventário de um geólogo é um grande poste de metal. Madeira! Quer dizer, pedra. Esses trabalhadores na orla do Lake Tahoe, em Nevada, têm a tarefa de liberar preventivamente rochas que podem representar um perigo se não forem controladas. Isso para proporcionar um pouco mais de controle sobre quando ocorre uma queda de rochas. Não são apenas as pequenas pedras que são cutucadas, como podemos ver com esse corajoso escalador de rochas usando cordas na Espanha. Uou! Mas alguém aí acha isso estranhamente satisfatório? Enquanto isso, na Noruega, os responsáveis por esse tipo de trabalho usam o mesmo método, mas escuta só o som disso aqui. Definitivamente a gente precisa de um replay disso. Demais! E que tal mais uma queda de rocha satisfatória feita pelos mesmos especialistas noruegueses? Ah, essa não explodiu. Vamos ver o vídeo da explosão de novo para compensar. Bem melhor. Seguindo em frente, às vezes ao trabalhar para tornar as paredes rochosas mais seguras, é preciso um pouco mais de trabalho pesado do que se pode ser feito manualmente. Nesses casos, as coisas tendem a ficar um pouco mais explosivas. Ah, e se tiver alguma pedra assistindo, você pode ter pesadelos. É disso que eu tô falando. Essas quedas de rochas controladas garantem que elas caiam somente quando devem cair, e não quando alguém estiver caminhando lá embaixo. Mas nem sempre é possível prever quando elas vão cair. E, como vimos, isso se torna um problema quando uma estrada movimentada atravessa o coração de um território de queda de rochas. Normalmente, redes de aço são usadas para conter e prevenir quedas de rochas. Redes como essas são testadas por empresas como a Geobrug, conhecida por fabricar as barreiras contra quedas de rochas mais resistentes do mundo. Os trabalhadores da construção civil precisam instalar as redes nos locais mais inconvenientes, em encostas de morros ou penhascos, e eles testam essas redes de um jeito bem engraçado e bizarro, rolando enormes pedras falsas morro abaixo. Ou então jogando essas grandes pedras falsas de helicópteros ou guindastes. Eles até quebraram um recorde mundial ao lançar uma pedra falsa de 25 toneladas para testar um dos seus projetos de rede.
Não é um resultado ruim, considerando que a rocha pesa tanto quanto um caminhão grande e estava viajando a mais de 100 km por hora. Se eles não testarem as suas configurações de proteção contra a queda de pedras, elas correm o risco de ricochetear na direção errada, o que pode acabar resultando em uma versão real desses cenários de teste. Caramba! Mas existem rochas que são simplesmente grandes demais para qualquer rede conseguir detê-las. E esse problema deixou uma rodovia no condado de Montezuma, no estado do Colorado, fechada por vários dias depois de ter sido totalmente bloqueada por um enorme deslizamento de pedras, com pedras enormes, algumas do tamanho de prédios. O mais assustador sobre grandes quedas de rochas é que, embora pedras grandes possam obviamente causar muitos danos, pedras menores ainda podem ser absolutamente devastadoras, especialmente se você for uma árvore. Hit the tree. É fácil subestimar o quão pesada uma pedra pode ser, mas isso prova muito bem o que eu tô falando. As árvores tendem a sofrer o impacto de grandes ataques de pedras, e quando uma delas começa a cair, é melhor que saiam do caminho, porque, como você pode ver aqui em mais imagens da Suíça, árvore mais pedra é igual a explosão. Aterrorizante, né? Cada grande rocha parece detonar em uma chuva de morte, com pedaços menores se despedaçando no chão em sua missão letal ladeira abaixo. E acho que a gente chegou no limite do que eu consigo lidar com quedas de pedras hoje. Eu tô com as palmas das mãos suadas e mal consigo me segurar na cadeira. Vamos dar o fora daqui antes que o chão comece a tremer. E você, já presenciou pessoalmente uma queda de rochas? Eu adoraria ler a sua história aí nos comentários. Até a próxima e obrigado por assistir!